It is not the difference of religions which is causing this conflict. The state of Israel does not represent all Jews, and certainly does not represent the Jewish religion. According to Jewish religion, all of this is criminal. All of this is forbidden. Basics of Jewish belief teaches that Jews are in a divinely decreed exile. We are even forbidden to create a sovereignty for ourselves. But especially when this is by killing, stealing, oppressing an entire people. This is not only criminal according to international law. This is a true violation of Judaism. And still, those people who choose not to follow Judaism misuse that very same religion to justify all those crimes forbidden in Judaism. The root cause is this criminal occupation which is oppressing an entire people. We have to end this occupation in its entirety. If people will ask me my advice, the leaders of Israel should wake up tomorrow morning and step out of the Knesset and return the land back to indigenous population. I guarantee peace. Por que alguns evangélicos amam tanto Israel? Simples, o sionismo é uma invenção cristã e não judaica. Tudo começou lá na Reforma Protestante, que basicamente passou a dar protagonismo para a mitologia do Antigo Testamento e interpretar as coisas de uma forma meio literal demais. Para essa nova parcela evangélica, o retorno dos judeus à Palestina seria uma etapa obrigatória para desencadear o Apocalipse e a segunda volta de Cristo, o Messias. Sim, o fim do mundo, essa coisa toda. Muito antes do Theodor Herzl escrever o Estado Judeu, uma galera evangélica, principalmente na Grã-Bretanha, inicia uma corrente chamada restauracionismo, que vai começar a defender essa ideia vulgar de retorno dos judeus à Palestina. E são os restauracionistas que vão plantar essa ideia nos círculos judeus. Só que esse amor todo só vai até a página 2. Para esses evangélicos, os judeus são pecadores por não reconhecerem Jesus Cristo como Messias. E quando chegar o Apocalipse, eles têm que se converter ao cristianismo ou queimar no fogo do inferno. Não acredita em mim? Então se liga no que escreveu Lord Shaftesbury, um influente político e... Entre as elites políticas e burocráticas europeias, o sionismo cristão foi quase sempre comparável com o antissemitismo, já que ambos eram favoráveis à saída dos judeus da Europa. Restauracionista britânico em 1839, 57 anos antes da publicação de O Estado Judeu. Nesse artigo, publicado no periódico The London Quarterly Review, ele encoraja que os judeus voltem à Palestina, ao mesmo tempo que chama os judeus de gente cabeça dura, de coração sombrio, afundada em degradação moral, teimosia e ignorância do Evangelho. Entre as elites políticas e burocráticas europeias, o sionismo cristão foi quase sempre comparável com o antissemitismo, já que ambos eram favoráveis à saída dos judeus da Europa. Ah, e claro, ele ainda joga um temperinho colonialista, afirmando que os judeus seriam úteis na derrubada do Império Otomano, o, abre aspas, principal objetivo da política externa britânica na região. O próprio Balfour era um restauracionista e acreditava, ao redigir a infame declaração que leva seu nome e que selou o destino dos palestinos ao prometer um futuro lar nacional judeu na Palestina, que ele mesmo estaria sendo instrumento divino e colocando em marcha a profecia do Apocalipse. A real é que o sionismo cristão e essa relação obscena entre evangélicos e sionistas é, na verdade, fruto do antijudaísmo europeu, sem falar na ambição colonialista por trás disso tudo. Mas se liga só nessa síntese aqui. Só Israel pode bombardear 4 países diferentes no espaço de 48 horas. A Palestina, o Líbano, a Síria e o Egito. E ainda assim ser retratado como vítima pelos meios de comunicação ocidentais, pela mídia hegemônica e de cativeiro. O conflito não é religioso. O conflito é territorial. Um grupo de estrangeiros, sionistas, com o apoio da Inglaterra, na época da colonização do mandato inglês na Palestina, entraram e foram tomando terras e aí se fortalecendo e criaram
um país em cima de outro país já existente. Havia um país chamado Palestina. Na Bíblia diz que Jesus é o quê? Israelense ou é palestino? Palestino. Jesus é palestino. Ok? Tinha moeda, tinha hino nacional, tinha bandeira, tinha uma constituição, era um país, tinha um aeroporto, várias coisas, curiosidades no mundo que estão até no Big Bang, e que são palestinas. Várias. Não é mentira que a Palestina era uma terra vazia antes da chegada de Israel. Palestina era uma nação, era um país. E tinha aeroportos e sistemas de transporte, como todo o país. E tinha arte, teatros, concertos, escolas e universidades. Eles tinham estradas, cidades, cultura, arquitetura e arte. Eles eram um povo, o povo palestino. Curiosidades, mas e lá esse movimento político dentro da comunidade judaica, que não representa a totalidade dos judeus, foram e tomaram e anunciaram, fundaram um país em cima de um outro país, que era dos palestinos. E os palestinos originários daquela terra, que são os donos da terra, a gente está falando de palestinos, e imediatamente remete, parece, na mente das pessoas a muçulmanos. Não. Os palestinos que nós estamos falando são palestinos judeus, que viviam lá antes da existência de Israel, do Estado de Israel, palestinos cristãos, palestinos muçulmanos, que já viviam lá, que são os donos da terra. For Palestinian rights. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel, in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end, Palestine will be free, because this is truth, will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know. We feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name. In the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinians... אני לא ציוני, אני יהודי. לא ציון. יהוד. אני יהוד, לא ציון. אני רוצה להיות יהודי כמו פעם, כמו לפני 150 שנה, שחיו פה בשלום בשמחה. שכל הפלסטינים יחזרו לפה. כולם יחזרו לכל המקומות, לתל אביב, הכל שייך לכם. Quando esse movimento sionista vem, ele toma conta e ele assume e toma o país desses palestinos, que são formados por palestinos judeus, palestinos cristãos, palestinos muçulmanos, palestinos ateus, palestinos de qualquer coisa. Estamos falando dos palestinos. E os palestinos se rebelaram. Sim. E aí vem a alegação. Os palestinos terroristas. A pergunta é, quem é terrorista, terroristas, né? Aos olhos de quem? Quem está julgando? De que lado esse juiz está? De que lado? Então, é uma questão territorial. E aí querem colocar na conta das religiões. Olha, conflito religioso. Não tem nada de religioso. Tanto que aqui no Brasil vivemos os muçulmanos com a comunidade cristã, com a comunidade judaica, com a comunidade... Are you not concerned about the binary between either condemning Israel entirely, being like also a stance that a lot of like very strong and notorious anti-Semitic people agree with, versus like, you know, seeing this as more of a complex issue where it is wrong what's going on, and that there's also a way to do this, that Israel still exists and is supported? So it's not a complex issue. That's the big thing. It's super simple. There's one group that has enormous power. It's the most powerful country in the Middle East. It's backed by the United States. It acts on another population of people with total impunity and is never held accountable for anything. So there's no symmetry in the relationship.
period. And just as like a thought experiment, IDW people, if we know that if somehow a population of Jewish refugees ended up in West Bank and Gaza, and an Arabic government in Jerusalem and Tel Aviv had an open air prison in Jewish Gaza, which they bombed with white phosphorus, they killed civilians indiscriminately, and they had no provisions for medicine. They had an embargo that blocked food, that electricity wasn't running, that there was an over 48% unemployment rate, life expectancy and malnutrition statistics were horrifying. One of the major policymakers in this hypothetical Arabic Palestinian state said, we need to put those Jews on a diet. In the West Bank, there was another Jewish area where there was a little bit more autonomy, but there was regular Arabic settlements where they pulled up the Jewish farmers' foods, they terrorized them with rocks, the security forces broke children's bones, and they couldn't drive their own roads. We'd all have no problem understanding what that was. So there's nothing complex about it. The second part of your question, it's a pure asymmetry relationship. And the question is rights or not. So that's it. It's not complicated. The second part of your question, at this point, there's always going to be crackpots who are anti-Semitic who condemn Israel. That's not what drives the movement, particularly in the United States. If you work around most people who are concerned with this issue, it's actually populated with a lot of Jewish people. The real question we have to ask is, why is it that AIPAC is hosting an information minister for Slobodan Milosevic? Why is it that there's relationships between the Israeli government and far-right parties in Europe? Why is it that Benjamin Netanyahu's son is posting borderline alt-right memes? Why is it that Israel is an alt-right state, even though it is from the descendants of the victims of one of the greatest crimes in history? That's a serious question, and that's inseparable from the racism of the project, which goes back to the first part that we have to solve. But thank you. Shalom. Faz mais de 20 anos que Israel bloqueou a faixa de Gaza todinha, em todos os lados, na fronteira, no mar, né? E também lá na fronteira com o Egito, também que eles que controlam quem sai, quem entra, o que sai, eles controlam a energia lá, a água, tudo que eles que controlam. É para lá, é para você sair de lá, para você viver bem lá, não tem condições. Nem energia, a energia nos dias normais, quando antes da guerra, antes disso, a energia ela chega por dia máximo 6 horas por dia. Se eles querem dar mais, eles dão 8 horas por dia, energia. Água, ela vem 2 horas por dia, às vezes 1 hora. Água. Você tem que correr para carregar suas caixas, para carregar suas coisas de água. Se você perde a hora que vem a água na sua casa, você fica sem água mesmo. Complicado, não tem alimentação, entra lá, tem muitas coisas que não entra, por causa deles, eles bloquear, esse aqui pode entrar, esse não pode, esse entra um pouquinho, esse não entra, material de construção, não pode entrar isso, não pode entrar isso, não pode entrar isso, madeira não pode entrar, caneta não pode entrar, tudo. Muitas materiais que não pode entrar para a faixa de Gaza. Nesses 20 anos atrás. Muitas burocracia para você sair de lá, e você não vai sair. Se você quer sair, por exemplo, quando eu decidi para sair da faixa de Gaza, eu fiz meu estudo de escola, depois fiz faculdade, formado em matemática e educação, aí eu vi que eu estou formado, mas eu não tenho como arrumar um emprego ou alguma coisa para eu me manter vivo lá, para fazer um futuro para mim, para fazer uma família. Aí eu falei, eu vou sair de lá. Para eu sair de lá, eu tenho que esperar 10 meses chegar a sua vez, e quando chega a sua vez, você fica na fronteira uns 5, 6 dias lá, dormindo na fronteira, e eles te atrapalham, te tratam muito mal, como lixo, trata você, não pode falar, não pode reclamar, fica andando 5 dias esperando a sua vez, e às vezes você fica esperando 5 dias, depois ele manda você de volta, ele fala para você, você não pode sair não, você tem que ficar lá na faixa de Gaza. Por quê? Ou você tem que pagar para eles, não sei para quem vai esse dinheiro, para eu não ser voltado para Gaza, e eles não aceitam que eu saia, eu paguei $1.800. E esse $1.800, eu fiquei vida inteira, eu desde 12 anos trabalhando lá, juntando dinheiro para conseguir
pagar esse dinheiro para conseguir sair da faixa de Gaza. Ok, vamos conversar um pouco. Ficou claro uma série de coisas. Israel é um projeto antissemita, imperialista e colonialista, dedicado a provocar cisânia no Oriente Médio para favorecer e facilitar a dominação dos árabes e dos povos da região. O Estado de Israel foi feito com fronteiras, principalmente o deserto de Negev, onde praticamente não tinha judeu, era só árabe, beduíno basicamente. Qual que é a função do Negev? Impedir a conexão física entre Ásia e África. Impedir que Ásia e África se conectassem. É para isso que serve o Estado de Israel até hoje, para impedir a conexão física entre Ásia e África. É um projeto imperialista, é um projeto colonialista e, acima de tudo, é um projeto antissemita. Uma forma dos europeus se livrarem dos judeus, que eles tentaram entre 33 e 45. Mas qual é o motivo? Os britânicos, os americanos, os europeus, a tal civilização ocidental que dominou e vem parasitando o mundo desde 1415. O capitalismo, que é o sistema econômico do Ocidente, é um sistema parasitário e ladrão, que rouba o trabalho dos outros na forma de mais-valia e rouba a riqueza dos outros na forma de colonialismo, na forma de imperialismo, na forma da exploração mais brutal e dura. E o que eles fazem para manter esse poder no mundo? A cisânia. A cisânia. Por isso o Estado de Israel impede a conexão entre África e Ásia, impede a paz entre muçulmanos, judeus e cristãos, e implanta o terror no Oriente Médio que favorece a dominação deles. Os ocidentais, os britânicos, os americanos, eles agem como uma espécie de pássaro que existe na Austrália. Eles esparramam fogo, porque vivem das vítimas do fogo. Os povos indígenas da Austrália muito observam falcões espalhando incêndios florestais por todas as savanas tropicais do país. Os falcões são caracterizados por garras afiadas, bico grande, curvos e pernas musculosas. O bico afiado é usado para morder e rasgar a presa. Durante a caça, os falcões podem mergulhar a mais de 200 km por hora. Eles são capazes de capturar uma presa no ar e no solo. A Austrália conhece bem o fogo, a paisagem resistente adaptada a chamas, que pendura muito graças aos humanos e aos relâmpagos. Mas os povos aborígenes da Austrália muito identificam uma terceira causa: os pássaros. Em entrevistas, observações e cerimônias que datam de mais de um século, os povos indígenas do território do norte da Austrália afirmam que um grupo coletivo de pássaros que eles chamam de falcões podem controlar o fogo carregando gravetos para novos locais em seus bicos ou garras. A ideia é que essas aves de rapina usam fogueiras para ajudar a encontrar comida, fazendo refeições fáceis de insetos e outros pequenos animais que tentam fugir do fogo. Fala aí, você sabia dessa curiosidade? Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños. Y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen
derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Wieder auf der falschen Seite der Geschichte für Deutschland stehen. Verstehst du, was ich meine? Aber nein, diese Ignoranz ist eine deutsche Tugend. Viele Grüße an ihre Großeltern, diese Nazi-Großeltern, die irgendwo gerade in ihrem Grab verrotten. Ja? Die palästinensische Flagge ist unser Stolz, es ist ein nationaler Befreiungskampf. Das ist alles. Sollen wir die andere Wange hinhalten, wenn sie uns töten, wenn sie uns seit über 70 Jahren drangsalieren, wenn sie uns seit über 70 Jahren massakrieren? Mit ihrer Hilfe, Deutschland, stellvertretend, mit Hilfe der USA, des ganzen Westens. Ein riesen Flugzeugträger ist gerade im Mittelmeer gegenüber von Gaza. Wo sollen die Leute hin? Er hat sie gewarnt, kein Essen, kein Trinken, nichts, keine Nahrung. Wo sollen die Menschen hin? Und dann soll man die andere Wange hindrehen? Nein, wir kämpfen und wir töten die, die uns töten werden. Ganz einfach. Viva Palästina! Viva Palästina! Causa palestina cada vez mais ostracizada na Alemanha. Um palestino irrita-se com agentes da polícia alemã, esta tarde em Berlim, após uma demonstração pró-Palestina ter sido interditada, a última no distrito de Neukölln, após uma anterior esta semana ter terminado com pequenas escaramuças com contra-manifestantes. Hoje a polícia proibiu ainda a exibição de bandeiras palestinas pelos convocados que não puderam se manifestar. No mesmo distrito do centro de Berlim, o mais extenso da cidade e que abriga grandes comunidades estrangeiras. Na segunda-feira, um professor de 61 anos e um aluno de 15 envolveram-se em cenas de violência, após o professor ter ido ao pátio da escola tentar arrancar uma bandeira da Palestina das mãos do rapaz. O caso está na polícia, mas o relatório da polícia é claramente tendencioso contra o aluno e totalmente de acordo com a versão distorcida da imprensa. A criminalização da causa palestina é um tema crescente na vida política alemã. Com exceção de uma facção do partido da esquerda, todos os partidos condenam as ações pró-palestinas como sendo antissemitas. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Absurdo. A aula sobre Israel irritou o bolsonarista, que ofendeu todo mundo e partiu para a agressão. Veja. A ONU, em 1967, ela baixou uma resolução e que determina que o Estado, que Israel cumpra as fronteiras estabelecidas em 47. Coloca aqui só o primeiro slide aqui, por favor, para a gente poder mostrar o que era. Pode ampliar aí, por favor, Gilda? Para vocês entenderem aqui o que é verde é palestinos. Primeira coluna em 1946. Aí em 47, 48, a ONU diz que 43% do território dos palestinos, que já estavam lá há 2.000 anos, 43% era para os palestinos e 57% para os judeus. E a partir de 46, olha o que sobrou para a Palestina, que é o verde aqui na última coluna, isso em 99. Agora, em 2023, nós temos uma pressão maior ainda, Israel vem ocupando o espaço palestino. E aí, senhoras e senhores, não é o PT que está dizendo, não. Coloca o segundo slide, por favor, aqui, Geda. Aqui vocês vão ver aqui, ó, amplia para nós aí, Geda, bem, ó. Esse jornal, esse editorial do jornal Hertz, é um jornal de direita, quase extrema-direita, israelense, e que o Globo publicou hoje. E ele diz, ó, responsabilidade pela guerra com Hamas é do Netanyahu. Então tá aqui. E aí, é claro,
Ninguém aqui vai apoiar a morte de civis, de inocentes, de crianças. Mas é necessário ter responsabilidade com o que fala para poder entender o que está colocando. E aí vira aqui, deputado Amauri, vira aqui, desconhecer o que é uma guerra que envolve hoje. E aqui vários deputados como eu, que sou descendente de sírio, como outros que são de libaneses, como outros que são árabes, que aqui estão, mas muito além da nossa descendência sanguínea, mas é a injustiça que foi estabelecida. Vamos inverter os fatos, se a ONU resolvesse colocar os judeus no Brasil em 47. Se eles estivessem expandindo como expandiram, sobrava só para os brasileiros o Acre e o Rio Grande do Sul. Esse é o centro do debate. E o que está acontecendo hoje? Netanyahu está bombardeando uma região que é menor do que a cidade de São Paulo, com 2.300.000 pessoas, onde estão os palestinos ainda confinados. É isso que está acontecendo. Isso é massacre, é genocídio, né? E ao longo desses últimos anos todos, e que Israel não cumpre a resolução 181, que a ONU determinou para voltar os espaços, para ter o quê? Ter o que o presidente Lula publicou agora há pouco, muito bem lido pela deputada Bia, que nós temos que ter uma região com um povo árabe e um povo judeu. E essa divisão foi definida em 47. Por que está havendo desde 47 as violações aos direitos, o massacre ao povo palestino, a ocupação do território palestino, e os palestinos não podem reagir? Por que não? Eles estão reagindo, né? Mas nós queremos que a resolução da ONU, como foi evocada por alguns aqui, seja cumprida, e é isso que o povo brasileiro quer, e é isso que o governo brasileiro e o presidente Lula, na condição hoje de dirigir o Conselho de Segurança da ONU, vai puxar mais uma vez esse debate, como grandes líderes já puxaram, tentando criar a paz naquele território. Esse é o debate que nós temos para tratar. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Aproveitando aqui, senhor presidente, e uma questão que para nós é muito cara, que é a questão da paz. Mas tem gente aqui que ou por maldade, ou por ignorância, ou talvez as duas coisas. Porque conhecer os problemas da faixa de Gaza não é simples e nem tampouco capaz, às vezes, algumas pessoas que não fazem o estudo devido da complexidade que é ali no Oriente Médio. E principalmente dos diversos aspectos que interferem nessa guerra declarada do Hamas com Israel. E olha, que mesmo sendo professora, lhe digo que o tema é complexo. Muito complexo. Dizer aqui que crianças palestinas são menos valorosas do que crianças israelitas é um equívoco. Nós aqui estamos para defender a paz, não um povo contra outro povo. Nós não defendemos aqui em momento algum, mas é preciso estudar e a fundo para compreender a complexidade que se trata daquela região. O quantos e quantos intempéries que ao longo de décadas e décadas ali se vive. Mas aqui acontecem coisas tão absurdas, que é o esforço desesperador de querer colocar o Partido dos Trabalhadores no meio de uma guerra que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Mas não acho que até aí o PT tem que estar no meio. É tão absurdo a mentalidade de alguns aqui, que chega a ser maldade. Por isso eu estou dizendo, é maldade. E aí contra a maldade, só a reencarnação mesmo para dar conta. Porque efetivamente, se estudo não tem, junta com maldade, aí piora. Porque pegar um texto desvinculado de uma outra realidade, de uma outra situação, para querer imputar ao Partido dos Trabalhadores é inadmissível. E é por isso que eu aqui quero pedir o pessoal que coloque, tem gente que gosta de todo dia trazer uns negócios aqui, inclusive para fazer fake news aqui, eu vou pedir que coloque nesse momento, aqui, a fala do presidente Lula, imediatamente após os ataques terroristas. Mas enquanto vai colocando, eu já vou lendo. Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra os civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências às famílias das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. Um pouco mais de respeito à dor de centenas de milhares de pessoas, sejam elas palestinas, sejam elas israelenses. Nós precisamos, já que muitos aqui não compreendem a plenitude da ampla situação de dificuldade que vive aquele povo. Vamos baratear e colocar de forma rasa e estreita, tacanha e medíocre, o sofrimento de milhares de
pessoas, não. É muito sério e por isso 1 minuto de silêncio foi feito nessa casa. E que precisa muito mais do que 1 minuto. É ser respeitado. Centenas e centenas de pessoas que estão sofrendo com uma guerra horrorosa. Portanto, devemos respeito a quem está sofrendo. Basta de guerra. Nós queremos é paz em todos os aspectos. Seja aqui no Brasil, com mentalidades pequenas que não ajudam, que não avançam, mas que nós precisamos em todos os lugares buscar paz. É isso. A educação é tão grande que falou, deputado Fred, eu escutei. Aí coloca agora ali, ó, um microfone, um fone de ouvido e tá ali em plena sessão conversando. A senhora é uma hipócrita. Uma cara de pau. Uma professora que nunca trabalhou, que vive na cacunda de sindicato porque não gosta de trabalhar. É malandro, igual a maioria dos seus, que se envolve em sindicato. Não gosta de trabalhar, malandro. Não é bom a gente baixar o nível, né? Não. Aí, ó, esse é o seu palco. Esse é seu palco. Esse é seu palco. Esse é seu palco. Você quer levar para isso. Você quer levar para isso. Não dá conta, não dá conta, não dá conta, não dá conta, não dá conta de sustentar o debate aqui, quer chamar pra porrada. Não. Não. Não me xinga. Não me xinga. Olha o que você fala. Olha o que você fala. Apoiador de terrorista. 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 Você quer xingar todo mundo e não quer ouvir. Você quer xingar. Do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right It's question. an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking to, with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's action? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. And if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported, targeting civilians. And this has not just happened the last 48 hours. I'll tell you one thing. Hamas is not the Palestinian government, okay? The Israeli government is giving orders for its organized army. So please don't draw any symmetry here. Don't equate. There is no way you can draw any symmetry. And don't equate between the occupied and the occupier. This doesn't serve justice to understand for your audience and viewers the real situation. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine. When it fights, it goes and fights civilians, kills civilians, so they pressure the fighters. Since 1948, and go back to the record, and this has been repeated in Gaza and will continue to be repeated. So the conversation is not a blame game. I am not in the business of blaming the victim here. The real conversation is how do we stop this vicious, deadly cycle? You just condemned Israel for killing civilians, and you won't condemn Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. So this is the wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel, as opposed to this business by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open-air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years. So I'm saying this just to say, Louise, perhaps this is about time we abandon this rhetoric, very dangerous, this framework, and we start giving people the real ugly truth sometimes. What is the solution in your eyes? International law. That's it. What does that mean? The equal application of international resolutions and law and legitimacy, as you did in Ukraine. Would you bring the Ukrainian ambassador here and start asking him to condemn if some of his fighters?
We need to fully and equally apply the rules that were created by the League of Nations after the horrors of the Second World War. We need to make sure that Israel is not the exception. It has been for the last 75 years. We need to make sure that nobody is above the law. Britain is renowned, Louise, for the rule of law. I think that's the solution. Israel is an occupying force. It is responsible to provide protection for the people under its occupation. And should they commit crimes and crimes against humanity in the coming hours and weeks, it must be held accountable by the international community and the international judicial system. Hussam Zomlot, thank you very much for coming on the programme. Thank you. So let's bring in Hussam Zomlot now. He's head of the Palestinian mission to the UK. Welcome to the programme. First and foremost, do you condemn what Hamas did inside Israel to Israeli civilians? There are dead and there are hostages. First and foremost, the Western media must really abandon this framework that has gotten us to where we are today. Okay, but I just want to know, do you support the killing of civilians? Of course not, of course not, of course not. So do you condemn that? The loss of civilian life is tragic in all sides. And what is happening is extremely worrying and very tragic. As we speak, the loss of lives, you've counted 70 Israeli deaths. There is more than 200 Palestinian deaths so far, more than 1,600. Entire residential compounds are being wiped out. This is a war crime committed by Israel. What is more tragic, or equally tragic, is the blindness and the deafness of the world and the international community for so many years, of the warnings we have been saying that this was coming. Israel knew that this was coming their way. We, the National Movement of Palestine, the PLO, have found a different path 30 years ago. We have committed to what the world asks us: recognize Israel, commit to negotiations of non-violence, and to international legitimacy and resolution. Israel was expected to do one thing only: roll back its occupation, stop its colonial settlement expansion. Not one day it did so, killing the prospects of a two-state solution. And the world was expected to do one thing, Christian: uphold international law equally on everybody, on Ukraine, on Palestine. And the world fails to do that. So now no accountability. Now, every single political avenue is blocked. Every single legal avenue for us is blocked, like the ICJ, the International Court of Justice. You've heard what the US said, or the UK said. I want to know what happens now. What happens now? There's a war that Israel has declared after Palestinian militants, who I don't think you're friends. Hamas is not a supporter of the Palestinian Authority. There's a war. And as you say, there's going to be a massive escalation. There is a war. You see, we're having this conversation because Israelis have seen what they have seen today. But my people see this every day, every single day. Palestinians are targeted, killed, arrested, surrounded. Their land is confiscated. Their holy places are desecrated. Not only Muslims, but Christians. You have been following what is happening in the Al-Aqsa Mosque and in our Christian churches, the spitting on Christian worshippers. Our people have been seeing apartheid being enforced on them over the last years, and the land is being taken, and the hope for a political solution that will fulfill their rights dissipating. And therefore, this is what we need to discuss. Fine. Yeah, I know. But I mean, as you know, neither the Israeli political spectrum nor the United States nor anybody, it's like the Palestinian issue doesn't exist anymore. The two-state solution the diplomacy is on deep freeze. Can I first ask you, though, before we get to there, what triggered this attack? It's on a certain date. It's 50 years to the date just about. Before, 50 years ago it was October 6th, Yom Kippur. Syria launched a surprise attack on Israel. What do you think triggered this? And it was a very sophisticated Hamas attack. I don't know. I really, really don't know. What I know is that it was a matter of when, not if. We've been shouting every day, don't leave a vacuum. Don't unheed what we are saying. Pay attention. Don't underestimate people's desire for freedom, for ending the bondage and captivity. Pay attention to the destruction that Israel is doing. Make sure that these supremacists in the Israeli government are not going to turn the whole thing upside down. And therefore, this is not about timing and all that. This is about the fact that we discuss everything except the core thing, the fundamental issue, the root causes. And we've been doing this for 75 years. One sentence. You know
that 70% of the population in Gaza, the Palestinians, are refugees since the Nakba of 1948. You know that they have been under besiegement since 2007, the biggest open-air prison. This is what leads to events that you want to discuss. So here's the thing. Obviously, the Israelis will say this is what happens when we evacuate, for instance, withdraw from Gaza, which they have done. And as you're right, it is sealed and it is a very heavily guarded situation. But what now happens? So, for instance, I was speaking to the former Israeli ambassador to the US, Michael Oren, and he said, even you, Palestinian Authority, all of you guys who are in the West Bank, you're under threat from Hamas, and that you're only, he said, Mustafa and Mahmoud Abbas are only alive because Israel keeps them alive, that you're under such threat from your own people. What would you answer to that? Nonsense. Absolutely nonsense. And Israeli lies all the time. What our people in Gaza are subjected to are the same in the West Bank, in Jerusalem, and our refugees and diaspora. We are united by our suffering, and we are united by our goal, which is ending this occupation, ending this illegality. We have our political differences, of course, but we make no mistake that the one thing that we need to rid ourselves with is the Israeli military occupation, is the colonization, is the system of racial domination that has been imposed on us. We make no mistake of that. So this is not a Palestinian internal affair. This is the failure of every international actor to pay attention, of every international actor. You see, instead of learning the lessons, what I heard today from many international actors, including from the US and the UK, is doubling down on the very same mistakes and failure. What is the option that has led us to where we are? What is the option right now? What happens? Israel doesn't respond to Hamas? The alternative is statesmanship, is courage, the equal application of international law. We are not lesser of human beings. We are not the children of a lesser God. We are equal as all nations. It's been 75 years of oppression, of wholesale destruction. You've seen what happens in Gaza. Wait until tomorrow and see the thousands who will lose their lives and their livelihoods. Enough is enough. The only solution is respect people's legitimate birthright of self-determination, the right to return to their properties, the right to establish a state of their own, and stop dodging this. Stop finding, detours around it. There is no such a thing as detour. Peace can only be struck with us, the Palestinians, not with anyone else. Because Israel is in odds with us, because Israel has taken our land, because Israel is subjecting us and oppressing us, not anybody else. And bravery from the international community requires the equal application of international law. Israel, as an occupying power, has a full responsibility to protect the civilians under its own occupation, right? This is international law. Israel has the full responsibility to make sure no civilian is harmed. It's been doing the opposite for 75 years. You've just shown on your own program. Do you worry that that statement that you're making is completely compromised when Palestinian militants, terrorists, bomb Israeli civilians, kill them, capture them, hold them hostage? No. How do you keep the moral high ground in that case? We keep the moral high ground by sticking to international law, by reverting to international judicial system, by seeking the ruling of the International Criminal Court. Let international judges come to Palestine, the occupied Palestinian territory, and rule, and we will accept the ruling. If we commit any mistakes or crimes, we will accept it. But everybody knows it's Israel that has been violating every provision of international law and our common human decency. Do you see, final question, is there any mediator, the US or anybody right now, who could de-escalate this? The US is completely disqualified. And I've been following what is coming from Washington. Washington considers Israel to be a domestic issue, not a foreign policy issue, and Washington is playing political footballing with this, and regrettably, we have been at the receiving end. The solution is the world, the international community. The US should be on the table, but so is Europe, so is the rest of the world, so is China. The world must come together to end this conflict, as it did with all other conflicts. We are not an exception. Hussam Zomra, the head of the Palestinian mission.